Lembrando, né, que nós tivemos o primeiro vídeo com o Ego 1, então vamos sempre dar uma continuidade. Não necessariamente essa coisa exatamente como terminou, já começamos aqui. Porque é interessante que o conhecimento, ele tem que vir dessa mente que é nova, o hoje, o presente, né? Não há essa resposta, né? Fazer essa pergunta e essa coisa, olha, já compreendi, pronto, é isso aqui, vou partir para outro. Cada dia você tem essa uma nova compreensão, porque a sua mente está crescendo. Vamos dizer assim, a Terra já foi plana, né? Hoje ela é redonda e amanhã já terá uma outra forma, né? Então vamos dar continuidade nessa questão do vídeo, mas sempre lembrando isso, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, mas parece que não continuou a ideia do que você terminou falando ontem, né? Ontem nós falamos dessa coisa do personagem, da posse, o dono da bola, né? Mas nós vamos continuar essa ideia do ego, né? Nesse caso, o ego poderia ser a tomada da consciência da separação, né? Como nós pensamos a unidade, essa questão da unidade, sempre essa coisa, esse conjunto de unidade, né? Tudo separado um do outro, né? Mas aí vem essa pergunta: separado do quê? Do que nós estamos separados? A gota marinha pode se separar do mar sem deixar de ser gota? Interessante isso, né? Mas agora também nós temos que lembrar que essas perguntas não necessitam de uma resposta, como eu estava dizendo antes, né? Essa resposta fixa. Essa própria pergunta já é uma expansão da consciência, já é um exercício da consciência, já é um crescimento, já está vivo, né? Então, se nós vamos perceber, não há literalmente uma separação, e sim uma ilusão causada por essa experiência de autoconsciência. Não é uma coisa literal, fixa essa separação. Nós começamos a entender que é um movimento da consciência, da autoconsciência. Poderíamos pensar, antes, quando na unidade primordial, será que tínhamos esta consciência de existir? Quando estávamos na unidade primordial, será que tínhamos essa consciência de existir? Vamos lembrar lá no livro da Gênesis, né? Há uma passagem que diz, prove e será como Deus. Não seria esse ser como Deus uma consciência minha da unidade de que sou parte? Então essa individualidade começa tomando consciência de que sou parte de uma unidade. É algo que a princípio parece bastante complexo, mas nós vamos ver que não. Desde que eu não tenha essa necessidade neurótica dessa resposta fixa. Aprendi, decorei e agora eu vou falar, vou viver. A pergunta já faz parte dessa vivência, já está na própria resposta. Quando você faz essa pergunta, você mesmo analisando, você vê que você vai expandindo, a sua consciência vai amadurecendo, né? Então, quando nós voltamos a perguntar, será que a gota d'água salgada tem consciência do mar? Enquanto realidade, que dá à realidade sua autoconsciência de gota, de unidade? Então você percebe como que esse movimento da autoconsciência vai ficando abrangente, vai abrangendo tudo. Ele vai compensando, abranger até mesmo a unidade. A consciência, a unidade vai começando a abranger o todo. A individualidade, a consciência da individualidade começa então a abranger o todo. Essa tomada de consciência. Estamos repetindo muito essa questão da consciência e depois nós vamos entrar nisso também. Mas é interessante pensar sobre isso, né? Poderia ser o ego a consciência da criatura que deseja conhecer seu Criador e nesse desejo cria a ilusão da separação? Essa própria vontade
de conhecer o Criador. E é aí onde que inicia a individualidade, inicia o nosso processo de amadurecimento como unidade, como um ser pensante, né? Um ser que compreende que existe, né? Nesse desejo, esse desejo que cria a ilusão de separação, porque é necessário essa separação, né? Porque é aí que nós começamos a entender e fazer essa pergunta, que é a pergunta que começamos: do que estamos separados? Você percebe que aí já entra esta vontade de Deus, essa vontade do Criador, do sagrado. Começamos naturalmente, quando fazemos essa pergunta, essas análises, começamos naturalmente a nos inclinar para a fonte, né? E aí nós vamos começar a compreender a profundidade de toda essa ilusão, que não é uma coisa ruim, não é um pecado, não é algo tipo a teoria da conspiração. Oh, não, né? Poderíamos lembrar como a crença do filho pródigo, que saíra da casa do pai e se perdera no mundo, desconhecendo a verdade de que o mundo é a casa do pai. Ele nunca saiu. Mas não sei como, talvez pelo próprio pai, dera a ele essa ilusão de que saiu. Essa ilusão da existência. Saiu, perambulou, se perdeu, doeu, chorou e despertou para essa verdade que nunca esteve separada, nunca esteve só, nunca esteve em perigo. Eu acho que é mais ou menos a nossa desilusão, quando nós voltamos a essa realidade, né? Voltamos a essa unidade. Aí nós percebemos que todo o nosso movimento nunca foi para fora dele. Toda a experiência que essa gota d'água pode ter e vai ter dentro da sua unidade, dentro da sua expansão, do seu amadurecimento enquanto unidade, estará dentro da realidade maior que é o mar. Ela nunca vai deixar de ser mar, né? Porém, quando ela expandir essa consciência da unidade como gota, só aí ela pode compreender o mar. Lembra? Quando estamos totalmente imersos na unidade primordial, não temos consciência da gota, consequentemente, também não temos consciência do Criador, do mar. Então é como se fosse uma existência, vamos dizer, fragmentada. Para que possamos pensar sobre isso. E nós vamos continuar, né? Eu tentando fazer também desse jeito diferente, sem a imagem, apenas com essa... Que aí, aos poucos, nós vamos melhorando a imagem, o foco e essa coisa toda. Mas o mais importante é a mensagem, o mais importante é que vocês tenham conteúdo para pensar. E lembra uma coisa importante hoje, né, que foi comentado. Não ter essa preocupação com essa resposta. O que é o ego? Separado do quê? A unidade, o todo. Essa pergunta, exercitar essa pergunta, aprofundar nessa análise, né? Deixar que a mente comece a fazer essas perguntas de maneira natural, como uma observação, né? Como uma observação, você percebe que aí já está o amadurecimento, aí já está aquela nova perspectiva que vem naturalmente, não é uma coisa forçada, lembra? Não estamos aqui tentando nos encaixar, sai daqui para nos encaixar lá, em uma palavra, em um conceito, né? Em um contexto. Nós estamos nos livrando de tudo isso. E aos poucos nós vamos nos tornando algo novo, né? Algo novo, constantemente no presente. Porque essa ideia, essa necessidade de responder, decorar e aprender ainda é um movimento ruim. Cada presente tem a sua pergunta e a sua própria resposta. Então vamos pensar um pouco nisso.